Há quem imagine os benfeitores do além dirigindo um hospital como este atrás de uma escrivaninha, ditando normas e pareceres. É neste local singular do hospital que encontramos nosso diretor Eurípides Bassanufo, na maioria das suas horas de trabalho, quando o amor do venerando apóstolo não é absorvido pelos atormentadores e atormentados. Entra em campo as defesas da justiça, que determinam ações corajosas na extinção do mal. Aqui o meu tá escrito errado, né? Do mal que graça. Então, o do mal que se alastra. Que se alastra. A bondade não exclui a ordem. A nossa casa conta com excelentes estrategistas nesse sentido para que a maldade calculada não invalide os planos socorristas do amor. O que a gente pode compreender? Porque a Selena faz uma pergunta, né? Em relação, não existem defesas nessa parte, então ele está explicando. E aí, existe, sim. Essa defesa, eles têm que trabalhar para ajudar aquele que necessita, respeitando, mas precisa prestar atenção daquele que não quer invadir para fazer maldade. Então, eles não podem fechar o coração. E ali onde que eles vão sentindo, aquelas pessoas realmente, eles conseguem, trabalhando com eles ali, você vê que o Eurípides não está sentado lá dirigindo, ele está nessa zona, né, de mais dificuldade, para verificar, para sentir aquele que tem condições já começa a despertar, deu um passinho, eles já devem estar ali, auxiliando. Resgatar. Se ali naquela situação que está sendo chafurdado, lá como eles falam, né? Que escrito naquele lemaçal, se ele, no primeiro esboçar de um sentimento mais sensível, de arrependimento, eles já resgatam? De amor, de perdão, principalmente, de arrependimento. Quando você vem esse ato de se arrepender, eles resgatam. Mas a pessoa tem que querer este resgate, porque não adianta você levar se ele não compreender. Vamos tentar lembrar. Se lembra da sobrinha de André Luiz? Sim. Ela é Heloísa, né? Heloísa. Ela não conseguia ficar. Lembra? No nosso lar, é verdade. A avó falava, era aquele corre-corre. Aí até que ela fugiu. Por quê? Porque ela não queria ficar ali. E aí, quando ela voltou como? Bem pior do que... E aí, o que aconteceu? Era melhor ela fazer o quê? O que eles fizeram? É melhor ela reencarnar. Porque se ela ficar aqui, não vai dar certo. E aí a gente falou assim, eu não sei dizer se ali foi uma reencarnação compulsória, no sentido assim, a gente vai decidir, é melhor ela reencarnar, vamos fazer... Porque a avó também já foi para também ajudar, né? Lembra que a avó falou assim, eu vou retornar para poder fazer parte da família, para estar ali do lado. Então, assim, é isso que eu quero que você compreenda, Solange. Às vezes o espírito chega, ele não consegue se sentir bem, porque ele está tão, assim, tão magoado com ele mesmo, que ele não consegue se sentir bem onde ele está ali. Mesmo que seja um pronto-socorro mais baixo. Né? Eu acho que assim, o que é legal de ver é que a misericórdia sempre está pronta, os grupos vão, mas realmente só vai ser socorrido aquele que realmente quiser. Agora aquele que precisa de um curativo, de alimentos, existem grupos que também trabalham, entregam e fazem a proteção. Como esse alimento do lado de lá? Como esse alimento? Você plasma esse alimento do lado de lá, por quê? Porque a gente começa a compreender que
a gente não é tão evoluído assim e a gente sente as dificuldades no perispírito. Então, o que que é assim? Então, quando você fala assim, vou tomar um caldo, é porque você ainda está muito preso na matéria. Então, você necessita disso. Conforme você vai evoluindo, conforme você vai crescendo nesse sentido, você não precisa mais de se alimentar, tá? Entendi. Mas isso daí é necessário nos primeiros tempos, sim, se você ainda estiver muito impregnado com o que acontece na Materialmente, da Terra. matéria, né? Da matéria. Eu lembro no filme Nosso Lar que eles tomavam uma sopinha, eu lembro. Sentadinhos à mesa. É uma coisa assim bem bizarra, né? De a gente imaginar que tudo isso que tem aqui tem do lado de lá também. Sentados, conversando, a uma mesa assim. É bem estranho, né? E a gente fala, se eu quiser contar isso para alguém que é católico, como eu estava agora com uma tia minha num carro, que ela é católica, eu estava contando essas coisas mais ou menos para ela do espiritismo, e é assim, não entra na cabeça dela. É difícil para quem não tem essa. Que não tem nenhum tipo de conhecimento disso e entender, né? Mas para a gente é difícil imaginar eles. Eu acho que assim, é aquilo que o que a gente acredita, né? O que é o plano espiritual, né? Para cada um vai ser de uma forma, né? É a crença que cada um tem. Que nem assim, aquilo que o Sérgio estava falando na imersão doutrinária, né? Que Deus não está sentado num trono lá comandando a gente, né? Ele não é uma figura, né? Ele é uma essência, ele é uma energia. Então, se a gente começa a pensar, ali já começam as nossas dúvidas, se a gente consegue compreender isso. Nossa, como uma energia. E aí o restante vai vindo, né? Como é, como que não é, né? Por que quando se fala, né, que a Terra é... Como que é? É o nosso exemplo do que tem no plano espiritual. Antigamente as pessoas falam o contrário, né? O que tem aqui na Terra tem no plano espiritual. Não, é o contrário. O que tem no plano espiritual tem aqui na Terra. Aqui é a cópia de lá, né? É. Só que lá é a matriz. E aqui é a cópia. É. Mas a gente vai entendendo, vai compreendendo. Aí, se for puxar, Solange, ainda para os outros mundos, e tem perispíritos diferentes, aí que o negócio desanda mesmo. Vão falar que você é louca. Eu não consigo nem assistir as lives da Mônica, porque para mim é muito para minha cabeça. Toda aquela conversa dela da Sheiliana, de outro mundo, de não sei o quê, isso ainda é demais para minha cabeça. Eu não consigo ainda assimilar todo esse conhecimento como sendo uma coisa real. Eu ainda acho assim, nossa, eu acho, sabe, uma coisa assim que não me entra ainda, fica meio difícil de entender, de compreender. É onde que a gente consegue falar com bastante clareza no sentido, a gente precisa trabalhar as nossas crenças. Nós temos muitas crenças, todos nós, né? Aqueles que carregamos isso desta vida, de outras vidas, então é tudo muito... mexe muito com o nosso interior, e a gente vai aos pouquinhos refazendo, contando. Tem um amigo nosso que ele fala assim, por favor, não dê muitas informações sobre isso, porque senão as pessoas vão dizer que você é louca, né? Que você não está muito bem. Uma vez eu falei, eu estava conversando que eu assisti uma live dela, da Sheiliana, não sei o quê, eu falei, realmente, essa médica é meio louca, né? Ele falou assim, essa médica é louca. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Eu tive uma experiência dessa quando eu contei, quando a gente estava na pandemia, e eu pedi, né? Eu falei assim, assiste a Mônica, né? Tenta abrir um pouco o seu horizonte, porque eu estou falando com você, mas talvez uma outra pessoa
Ela falou assim: ah, não. Aquela que fala que é o ET. Então, é onde que você fala, são as barreiras, não tem como a gente discutir o que está certo, o que é errado, o que é o meu ponto de vista, o que é do outro. A Mônica, para mim, me traz um conforto muito grande. Eu falo que assim, me tirou de uma zona de conforto que eu tinha há 25 anos. Ela me trouxe o estudo novamente, né? Arregace as mangas e vá buscar novos horizontes, porque você estava ali parado, né? Então, eu agradeço muito a egrégora do Consolador pelo aquilo que ele me trouxe, né? E o que o Pingo de Luz me faz, vamos, que não dá para ficar parado, tem que parar, tem que mexer os seus neurôniozinhos, porque é juntar o tic-tac. Mas eu confesso para você que, para algumas pessoas, sim, nos olham e falam assim, é louquinha, meu. É louquinha. Mas isso, também as pessoas, os médiuns do início do século também eram da mesma forma, né? Você imagina as pessoas que faziam na época da alquimia. É. Então, assim, todos os tempos se passa por isso. E aí é um verdadeiro aprendizado para o orgulho, para o ego. É desapegar de vez. A gente se desapega de vez e dá a cara tapa. Ah, é isso mesmo. Não estou brigando com ninguém, mas eu quero ser feliz. Algo mais nessa página? Não. Na verdade, aqui nada. Aqui mais desse capítulo eu não marquei mais nada. Alguém mais? Nadinha? Ninguém? Ai, Deus, vamos para uma aula restrita. Ah, não, vamos deixar para sexta-feira. Vamos iniciar essa aula restrita. A gente já começa, que faz lembrar o livro que as aulas restritas sempre tem algum BO. Valéria, ontem para a gente fazer a educação mediúnica, eu me atrapalhei toda para poder entrar. Porque eu fui reportar lá no WhatsApp o link que o Sérgio mandou para a gente entrar diretamente. Mas eu tenho o número do ID. Aí eu fui buscar direto no Zoom, mas eu não conseguia colocar a senha. Eu falei, será que é educação? E eu não entrava. Qual é a senha da educação mediúnica? Você sabe? Acho que é educar, né? O certo não está aqui. Eu já Você está teria me perguntado. escutando? É educar? Ela escutou? Educar? Não, ele não lembra. Ele falou que a senha está no... médium. É médium. É médium? Oi, tô falando. É médium. Ah, tá. Tá bom. Tá bom, obrigada. O que o Sérgio está falando é que o link está na descrição do grupo. A letra tá boa. Já tá boa. E eu hoje, eu estava Estou querendo prestando ler... atenção. Eu estou Porque prestando atenção aqui em a gente tem muitos grupos, PL Sustentação, Amigos do Pingo de Luz, a gente tem Imersão, Educação Mediúnica. Eu falei, meu Deus, onde eles estão colocando o PDF do Despertar Espiritual que eu queria ler? E eu fiquei procurando, voltando nas conversas, eu não achei, eu fiquei perdida hoje também. O PDF do Despertar, eu acho que está na sustentação. Está no Pingo de Luz. Está no Pingo de Luz. O Sérgio falou. Eu vou olhar depois. É verdade. Tá aqui, ó. Ele colocou todos os grupos. E ele trouxe ainda uma mensagem do Volac, que é daqui. O Despertar está no Pingo de Luz. Eu ouvi a mensagem que você recebeu das escolhas. Interessante também. Muito interessante.
mundo achou de interessante nessa mensagem? Porque não é a primeira pessoa que vem falar sobre essa mensagem. Cada um colhe tipo aquilo que planta, né? As escolhas são suas, você faz, né, as suas escolhas, mas você vai responder por elas, né? Mas assim, é tudo na vida, né? Todos nós. Paulo já dizia isso para nós, não é verdade? A semeadura era livre, mas a colheita era obrigatória. Obrigatória, é isso aí. Tá tudo certo. Bom, Depois eu vou falar com você sobre uma outra assistência, tá bom? Que eu tô precisando, me pediram agora à tarde. Depois eu converso com ok. você. Gostaria de dividir uma coisa com vocês, né? Eu fui ao médico hoje, eu fui na minha oncologista levar os exames que eu tinha feito lá em setembro, no dia 20 de setembro, e eu continuo de férias. Graças a Que Deus, bom, eu graças a continuo Deus. de férias. Louvado seja, amém. Beleza, hein? Graças a Deus. Continuo de férias, como diz a minha médica, só em janeiro agora. A gente só faz exame em janeiro. Que as férias Que sejam bom, que eternas, bom. né? Graças a Deus. Aí você sabe que foi bem interessante, porque assim, é o cirurgião e é o oncologista. E aí eu tento marcar os dois juntos. Eu não consegui. E ele era para ver o Papa Nicolau, porque mesmo não tendo útero, eu tenho que fazer exame de Papa Nicolau, porque ele explica que se tiver alguma modificação na célula, eles já conseguem pegar muito rapidamente. Aí eu não fui ver o exame, eu vi pela internet, está tudo ok, então não retornei para conversar. Quando ele me viu, ele falou assim: você está voltando agora, seus exames, você abandonou. Eu falei: fiz o PET. Ele falou assim: não está aqui. Eu falei assim: não, eu fiz PET, fiz tudo, meu PET deu negativo, não acusou nada. Aí ele: você fez PET? Eu falei assim: fiz PET. Aí eu falei assim: estou voltando com 3 meses, né? Aí ele olhou, aí ele foi fazer o outro, Papa Nicolau. Aí quando ele estava lá, ele falou assim: então, não veio, não retornou, ainda voltou mais gordinho. Aí eu falei assim: não. Aí também é judiar, né? Sacanagem. Emagreci 3 quilos e você veio e falou assim, aí ele falou assim: você emagreceu 3 quilos? Eu falei assim: eu emagreci 3 quilos. Tô com um endocrinologista que me pega pelas orelhas. Não vai dar, não. E eu brinco muito com ele, né? Aí quando eu entrei assim, eu falei assim: então, Sérgio, levei bronca porque não voltei, levei bronca porque eu falei assim: hoje tá. Aí ele falou assim: mas você não tá de férias, vai fazer agora a mamografia. Aí eu falei assim: mamografia? Ele falou assim: mamografia agora. Eu falei assim: e daqui a um mês de volta. Eu falei assim: gente de Deus, só por causa que eu não fui levar um exame. Aí a minha médica ria, a oncologista ria, porque ela falou assim: eu falei assim, tomei bronca, e ainda falou que eu tava gordinha. Aí ela falou assim: não, você tá mais magra, você está mais magra. Aí eu falei assim: então, vai lá e fala pra ele. Aí ela falou assim: ele não briga muito assim. Eu falei assim: não brigou. Ele brigou. Mas o que acontece? A gente vai passando de um médico para outro, chega uma hora que você fala assim: não chega, né? Já todo mundo já viu esses 580 resultados, você mesmo se dá alta, né? Mas tá tudo certo, dividindo Graças com a vocês. Deus, Vamos que bom. dividir coisas positivas. Graças Vamos lá? a Deus.